Depois do dia de Pentecostes, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração, onde as viúvas gregas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que deixemos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Isso agradou a todos, e então escolheram 7 homens, em que se encontravam os 3 requisitos. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E entre os 7 estavam Estevão e Filipe. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Vimos que os diáconos foram escolhidos para servir, e a necessidade do momento eram as mesas. Em outras palavras, os diáconos eram garçons, uma função simples, mas que exigiram 3 requisitos: ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. Estevão, cheio de fé e de poder, realizava maravilhas e grandes sinais entre o povo. Mas Estevão não era um simples garçom? Então, surgiram judeus invejosos, que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Apresentaram falsas testemunhas que o acusavam de proferir blasfêmias e o levaram até o conselho dos sacerdotes. Algo maravilhoso é que, fixando os olhos em Estevão, viram seu rosto como um rosto de anjo. O sumo sacerdote então pergunta a Estevão: são verdadeiras essas acusações? E Estevão, com sabedoria, começou seu discurso, contando a história do povo de Israel, desde Abraão até chegar em Cristo, onde ele diz com autoridade: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Qual dos profetas não foram perseguidos por vossos pais? Assim sois vós, igual aos vossos pais. Eles ficaram furiosos, rangendo os dentes, tamparam os ouvidos e, expulsando Estevão da cidade, o apedrejaram até a morte. Depois de sua morte, se iniciou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos se espalhavam pelas terras da Judéia e Samaria. Amados, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E lá estava Filipe, chegando em Samaria. Atos 8:5 diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Mas espera aí, Filipe também não era um garçom? E a palavra de Deus continua: e as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Nos deparamos com 2 garçons, com simples cargos, mas cheios de autoridade e poder, fazendo maravilhas e grandes sinais, e principalmente testemunhando Jesus Cristo, cumprindo o ídolo de Jesus. E Paulo reconhece Estevão como testemunho de Cristo. Atos 22:20 diz: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha,
se derramava. Irmãos, se for para ser reconhecido, que seja como testemunha de Cristo. Se for para crescer, que seja na obra do Senhor. A palavra de Deus fala, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Foi o que aconteceu com Filipe, Atos 21:8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, vimos que Filipe alcançou a posição de evangelista. Onde eu quero chegar? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Deus também te chamou para ser testemunha, amado. Não importa a simplicidade do cargo que você esteja ocupando, ou se você não tem cargo algum, seja testemunha de Cristo. Mas não esqueça, para adquirir boa posição e confiança na fé, é necessário que você tenha boa reputação, seja cheio do Espírito e seja cheio de sabedoria. Sabe por quê? Para você não passar vergonha. Deus conhece os corações, sabe se somos verdadeiros ou não, mas também as pessoas e principalmente o nosso adversário estão nos observando e os frutos revelam a nossa autoridade em Cristo. Em Atos 19, a partir do versículo 13, fala sobre os 7 filhos de Seva, principal dos sacerdotes, que tentaram expulsar demônios, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Qual é o resultado? O Espírito Mundo diz: sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando nele, saíram de lá nus e feridos. Seja testemunho, querido. Busque a Deus e as evidências de quem é cheio do Espírito de Deus. Busque a sabedoria que vem do alto. Ser testemunha de Cristo é provar para os outros com a sua vida que Cristo é o Senhor. Seja testemunha viva no falar, no vestir, no agir. Que as pessoas possam ver em você a prova de que Cristo é o Senhor, porque o fim está próximo e chegará o dia que o buscarão e não o encontrarão. Não haverá nada mais frustrante do que isso. Seja testemunha de Cristo.